ele tá só intercedendo em espírito ali, vai lá. É, tá tocando piano? Então faz o som do piano aí. Que o mundo possa viver. Aleluia. Ô, glória, glorifica. Ô, glória. Deus. E aí, quem vai ministrar a palavra agora? Aleluia. É, pregação. Quem vai distribuir? Irmãos, Vai. agora o nosso irmão, nós vamos estar orando e logo após as nossas crianças vão estar subindo pela salinha. Não, a gente não vai. E aí, o nosso irmão Cauã, gostaria de chamar o nosso Cauã aqui na frente, nós vamos estar intercedendo pela vida dele. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus essa noite, aqui agora. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos colocassem de pé para nós estarmos intercedendo, fazendo uma oração. Amém? Glória a Deus. Senta aqui. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus, obrigado por este culto. Abençoa a vida do nosso irmão Cauã, que vai estar ministrando a palavra de Deus, para que a palavra dele venha tocar em nossos corações e que nós venhamos sentir o Espírito Santo falando em nossas vidas. E abençoa a vida de cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô, glória. Irmão Cauã, qual a oportunidade para estar ministrando a palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Com primeiro nós capazes de ser Jesus, amém? Amém. Abrindo as Bíblias em Salmos, capítulo 150, ao versículo 6, diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme excelência da sua grandeza, louvai com som de trombetas, louvai com saltério e a harpa, louvai com a trufe e a flauta, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Vai! Porque eu aprendi quando eu estava vindo do serviço. Quando eu estava saindo do serviço, eu achei um homem endemoniado. Por espírito demônios. Eu achei uma passagem que fala sobre o diabo, sobre o endemoniado gadareno. Eita. Ele era tomado por demônios. Quando eu falei em nome de Jesus, sai agora, aquele homem foi purificado. Ô, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! E essas palavras, o demônio quer nos atingir, quer atingir jovens, crianças, qualquer idade, ele quer atingir. Aqui. Precisamos tomar cuidado, porque lá em Mateus, capítulo 24, estava dizendo sobre o arrebatamento. Quando Jesus ia voltar,
dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois os discípulos perguntaram: Mestre, que dia irá acontecer? Quando o Senhor voltar, em que sinal no céu haverá? Por isso Jesus disse: aconselhai-vos para vigiar e orar, buscar a face de Deus. Ele falava sobre arrebatamento. Aleluia! Quando as 7 trombetas irão tocar, anunciarão o fim do mundo. E a 7ª trombeta foi tocada. E veio uma multidão de anjos falando: Jesus reinará para todo sempre. O seu reino não terá fim, não será dado. E o fim dos tempos está próximo. Jesus pode voltar a qualquer momento, qualquer dia, pode ser hoje, amanhã, qualquer dia. Por isso a Bíblia: vigiai e orai, buscar a face de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso nós temos que vigiar. Quando eu chegava lá no meu serviço, eu dobrei meu joelho e falei assim: Deus. E não era como os discípulos perguntavam: que dia vai acontecer isso e aquilo e aquilo. Eu só falei assim: eu tenho fé que vai arrebatar a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aqueles que blasfemavam contra Deus, esses ficarão para ver a guerra acontecer. A Bíblia ela está se cumprindo. Deus já foi preparado o reino dos céus. Porque lá em Mateus fala que Marcos 10 fala sobre as crianças. Diz assim, até o versículo 16: traziam-lhe crianças para lhe tocar, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir os pequeninos a mim, e não se peçais, porque dos tais o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! É verdade, eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando aos seus braços e os impondo-lhe as mãos e a abençoou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tem que sermos criança. Não importa se tivermos 18, 20 ou 30. Mas o importante é sermos crianças, servindo a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Como hoje foi dito, alguns profetas dos Antigos Testamentos estavam profetizando a vida do Messias. Lá em Salmos 22 diz assim, fala sobre o Messias sofre, mas triunfa. Aleluia. Foi a crucificação de Jesus. Falou assim: Deus meu, por que me desamparastes? Ele quer dizer desamparar, abandonar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus! Deus tinha que abandonar seu filho, porque Jesus ia morrer. Mas a Bíblia fala que ele soltaria Barrabás. Não Deus, mas os Pilatos. O povo escolhia quem soltaria.
Mefibosete. E aconteceu que Mefibosete, ambos os pés se quebraram. Mas uma terra de esquecimento, Mefibosete, Lodebar. Depois, uma carruagem passou para buscar Mefibosete para ir para Jerusalém. Aí Davi perguntou assim ao servo de Saúl, Ziba, o nome dele era Ziba. Mas antes que Mefibosete ia para Jerusalém, ele morava numa casa de um homem chamado Marquis. Quem já foi humilhado na escola? Quem já foi humilhado aqui? Levanta a mão. Ser rejeitado. Eu já fui muitas vezes. Toda vez que eu ia na escola brasileira, eu andava com a Bíblia e eu falando, nossa, que estranho, você está perdendo as horas. Falei, você crê que Jesus é o único Salvador? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu falei que Ele morreu por você e por mim. Derramou um sangue precioso. Que você soltaria? Jesus ou Barrabás? Jesus. Se você fosse um governador, você ia soltar Jesus. Mas você ia mandar crucificar Barrabás. Porque ele era um assassino. Às vezes o diabo quer usar para tentar matar, roubar, mentir. Porque as 7 trombetas irão tocar. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Foi esses que tocaram a trombeta. Aleluia, glória a Deus. E em Apocalipse de João, mostrou que Satanás enganava as nações, levava os jovens, crianças e os adultos à perdição, trair, ferir, usar drogas, fumar, beber, sair das baladas. Mas essas coisas, tem gente que fala que olha, nós estamos numa casa, olha só. Mas isso é mentira. Quem queria fazer um discurso? Aqueles que nasceram no macaco ficam aqui. E aqueles que nasceram em Deus ficam aqui. Se eles falarem a verdade, são nascidos do macaco. Mas se eles falarem mentira, eles são usados do pecado. O pecado, aleluia, desde Adão e Eva, eles comeram o fruto proibido e pecaram. E os animais começaram, os bichos silvestres, selvagens, começaram a comer outros bichos. Porque Deus, a desobediência do pai e da mãe, acontece. Mas tem promessas se cumprindo. Deus precisa usar a tua vida. Mefibosete era um jovem. Aleluia. Nós somos todos jovens usados por Deus. Por isso que a mocidade, esse tema, vencedores por Cristo. Nós somos mais que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que creem em Deus. Quem já ouviu essa palavra? Nós nascemos de Macau. Levanta a mão. Todos ouviram. Mas muitas vezes a gente vai ouvir. Mas se a gente profetizar que o fim do mundo vai acontecer, eles irão ficar com medo. Porque Satanás, o anticristo, o
vejo. Pode ser aqui, ó, 1 hora. Pode ser amanhã, hoje, depois de amanhã. Nós não sabemos. Mas nós cremos que algum dia Deus vai arrebatar nossa igreja. Nem crê que Jesus vai arrebatar a igreja algum dia. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, quando a gente fala para as pessoas que nós temos que ter o coração de uma criança, elas falam, como você é uma criança se eu já sou adulta? Mas nós temos que ter um coração de uma criança, irmãos, para nós entrarmos no céu. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar o grupo de louvor para estar lavando o hino. Agora, amém? Agora vamos estar louvando o hino, amém? Agora vamos estar louvando o hino, não, Jesus? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira graça tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus, aleluia.